Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tempo que eu não apareço aqui nas Meets, mas a ideia é mostrar para vocês um fluxo bem interessante, acho que pode trazer muito valor para quem é gestor de automação e faz integrações com chatbots, com agência AI e tudo mais, para mostrar isso para o seu cliente e entregar como uma ferramenta a mais, digamos assim, para ele poder gerenciar as próprias conversas. E é algo que eu vou deixar os templates prontos no Marketplace, logo depois do Meet eu disponibilizo lá para vocês, para só importarem e adaptarem o que vocês quiserem na integração. E tudo feito pela Fikion, uma ajudinha do GPT em algumas coisas. Dá para usar até o GPT. Não sei se o GPT Free tem o Thinking lá, que ele pensa mais, mas dá para usar o Cloud também para editar a página. E sem enrolar muito também, deixa eu compartilhar dela aqui para vocês mostrar do que eu tô falando, o que é essa página, o que é essa. O que é tudo isso que a gente vai mostrar aqui. Tá, então. Dando para ver aí? Acho que sim. Então, aqui na Fikion, a gente tem dois fluxos. Eu já vou entrar em detalhes neles e mostrar como eles funcionam, como eles estão configurados, o que vocês podem editar neles para melhorar ou modificar um pouquinho a página ali de gerenciamento de conversas. E também tem os Pabase que a gente está usando, eu vou mostrar um pouquinho como configurar ele. Estou com o GPT aberto aqui, mas não tem nada. E o principal é essa página aqui, tá? Então, deixa eu abrir ela zerada, digamos assim, e ver como vai funcionar. Então, a gente tem meio que um login bem simples, bem básico mesmo. Para, sabe, se a pessoa não perdeu o link ali, por exemplo, às vezes mandou o link em algum lugar que não era para mandar, não sei qualquer pessoa que vai conseguir mexer na página, só quem realmente tem o usuário e senha que está setado aqui para essa página de visualização. Eu coloquei um usuário bem padrãozinho aqui, e aí posso clicar em entrar, e ele vai vir aqui para a minha tela. A ideia é simular realmente uma visualização do WhatsApp. Então, eu tenho meu número conectado nas API, eu tenho uma conversa aqui comigo mesmo, digamos assim, e toda vez que chega uma conversa nova, ela vai sendo listada aqui na esquerda, e quando eu clico, eu carrego as mensagens igual eu fiz aqui, né? Então, ela vem zerada. Então, deixa eu ver. Deixa eu fazer o logout e login para mostrar ela zerada. Então, ó, vem aqui, zerado, seleciono o contato à esquerda para carregar conversa, e aí eu clico aqui, e eu vou poder ver meu histórico de conversa como se fosse uma visualização do WhatsApp mesmo. Então, é algo que eu acho que traz muito valor para quem usa as API, às vezes usa um número ali que acaba não tendo uma visualização mesmo, não consegue às vezes ver direito o chat, como é que está funcionando e tudo mais, então traz valor bem grande para quem é gestor de automação. E vamos lá. Então aqui a gente vê que é uma conversa bem simples, eu liguei um assistente que responde dúvidas sobre a Fikion. Então, vai ter lá alguma pergunta sobre como funciona a Fikion, o que você quer saber sobre a plataforma e tudo mais, ele vai respondendo. E o que isso aqui tem de principal valor, acredito eu? É que você pode pausar o atendimento e falar manualmente com o seu agente. Então, uma vez que eu pause isso aqui e a pessoa vem mandar uma mensagem, então eu venho aqui e mandar um oi, tudo bem? Vai chegar aqui para minha mensagem da pessoa lá no WhatsApp, demora só uns 2 segundinhos de delay, mas chegou já, oi, tudo bem? E aí, eu consigo continuar essa conversa manualmente aqui. Então, olá, como você tá e tudo mais. Eu consigo ir conversando manualmente e parar a IA. Então, a IA não vai ficar respondendo essa pessoa. Então, eu consigo ter esse controle de quando que vai ser respondido ou não. E aí, quando eu quiser que a IA volte a responder, eu só ativo aqui de novo e, cara, eu queria saber como funciona o filtro na Fikion. Então, eu mandei a mensagem e agora eu vou estar processando lá no fluxo que tem o agente, né? Para o agente responder essa mensagem. Então, eu tenho aqui algumas coisas, alguns filtros, algumas informações que eu salvo no Supabase para poder ter esse controle da pausa na conversa, digamos assim. E aqui está indicado que está ativo, né? Então, quando a IA vai responder mais, aí chegou aqui, então, lá, quero saber como funciona o filtro na Fikion. E aqui a gente tem lá a resposta que a IA deu. Então, você poder pausar e despausar a conversa é algo ali muito útil, acredito eu, para você ter esse controle, poder gerenciar melhor as conversas que você tem ali. Então, é uma ferramenta bem legal para fazer esse tipo de coisa. E acho que acredito que o funcionamento geral disso é basicamente esse. Você vai poder ter uma visualização do WhatsApp completa
com a possibilidade de pausar e responder manualmente a integração. Então eu consigo conversar aqui por essa tela na integração. E eu vou mostrar agora como é que eu configurei tudo isso e como é que está esse template para vocês. Então a primeira coisa é configurar um mini agente da Fickion, o chatbot que a gente fala também, né? Para fazer toda essa integração. Então, eu tenho lá meu agente configurado, está lá com o assistente na OpenAI. Tem bastante vídeo no canal da Fickion mostrando como configurar esse assistente. Então, não vou entrar em detalhes, mas lá no ChatGPT, na OpenAI, você consegue configurar o prompt do assistente e tudo mais. Tem aqui toda a configuração das mensagens que chegam das API, do mapeamento de variáveis, né? E aí, o que eu faço? Eu estou só normalizando um pouquinho a mensagem aqui nesse JavaScript para garantir que eu não vou ter conflito lá no banco de dados quando eu for salvar essa informação. E eu estou pegando basicamente a resposta que a IA gerou para mim e respondendo no WhatsApp. E depois, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando essas mensagens lá no banco para eu poder puxá-las depois aqui para mim. Então, eu sempre estou salvando essas mensagens para eu poder ter esse histórico e mostrar na tela aqui esse total de mensagens. Basicamente, aqui eu estou utilizando duas tabelas, tá? Então, meu Supabase, ele tem tanto a tabela de conversas quanto de mensagens. Então, eu tenho separado isso para eu poder gerenciar melhor, gerenciar as pausas e ficar mais organizadinho. Por que eu tenho mais coisas aqui nessa integração além disso? Digamos, se você for ver o agente IDA, você consegue colocar só o agente, as API e o webhook e você consegue fazer com que ele funcione. Mas eu coloquei para a gente ter aquele controle e poder ver todas essas mensagens lá depois na outra tela. Aqui em cima, eu tenho uma rota para quando acontece de alguém mandar mensagem e a integração está parada, a IA está parada. Então, tipo, digamos que eu vim aqui na minha conversa, eu pausei, igual aqui está pausado, eu consigo, se eu mandar uma mensagem, posso até ver no log aqui, mostrar para vocês como fica, vai ser bem diferente o caminho que a minha integração vai percorrer. Então, ao invés de ela vir para o caminho de baixo, ela vai para o caminho de cima e ela faz algumas coisas diferentes. Então, até para a gente pegar um log aqui para dar uma olhada. Então, ó, essa aqui é uma mensagem enquanto o chatbot está parado. Então, chegou lá, eu mandei um olá agora para testar. Quando a gente for ver lá a mensagem chegou um olá. Esse ver lá que chegou, aqui esse filtro eu coloquei para ser só meu número, como eu estou testando, para não mandar mensagem aleatória para qualquer outra pessoa. Mas, claro, aqui você tira eu já vou deixar o template sem esse filtro, deixar só com filtro para grupo, que acho que é o padrão que o pessoal usa só para conversas pessoais e não para conversas em grupo, né? Então, já vou deixar com esse filtro pronto para todo mundo. No geral, o que eu estou fazendo? Estou buscando as minhas conversas lá no Supabase, vendo a conversa daquele número. Então, aquele contato, como é que está aquela conversa? Eu verifico. Se aquela conversa está ativa, então ela não está parada, eu vou para o caminho de baixo. Se é uma conversa parada, eu vou para o caminho de cima, mas eu ainda assim, mesmo com a conversa estando parada, eu guardo a minha mensagem no Supabase, eu atualizo ali a minha conversa, e eu vou lá no GPT e eu guardo na thread dele a mensagem que o usuário mandou. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero garantir que mesmo quando eu estiver aqui com a integração pausada, mexendo aqui e conversando com o usuário, o GPT tem esse histórico quando ele for responder. Então, quando ele vai responder depois, ele vai saber o que eu falei manualmente com a pessoa, ele vai poder continuar a conversa, mesmo sem ter sido ele que respondeu aquela pessoa. Então, eu vou alimentando esse contexto, digamos assim, para eu ter um GPT bom mesmo que eu pai ele. Então, eu não quebro, digamos assim, o GPT por eu interferir manualmente. Eu consigo fazer isso sem prejudicar nada o histórico e o contexto que o ChatGPT tem aqui. Então, é uma coisa bem positiva que a gente consegue aproveitar muito bem. E a integração que a gente tem para o chatbot é basicamente essa. Eu estou comunicando com essa tabela, vendo se a integração está pausada ou não, e fazendo com que ela funcione. Depois disso, além disso, né, eu tenho a integração que faz a mágica, digamos assim, que faz realmente eu ter essa página web para poder mostrar isso. E como que funciona? Isso parte de um princípio que a gente pode usar aqui na Fickion, que é eu consigo usar o retorno para retornar uma página web. Então aqui eu tenho todo um HTML, vocês vão poder pegar quando vocês pegarem o template lá para importar, e eu fiz ele completamente no GPT. Eu não tenho conhecimento nenhum de desenvolvimento front-end, bem o básico ali para saber o que é um CSS, um HTML, mexer um pouquinho, mas eu sou desenvolvedor back-end, então eu não sei fazer fronts bonitos e bem feitos, e isso aqui foi completamente código do GPT, eu fui orientando ele como fazer, como funcionar. Então é uma coisa que você mesmo, por exemplo, não gostei da cor, copia o código desse cara aqui, vem e fala assim, troca a cor de fundo. Então cola aqui e fala, esse aqui é o código que eu tenho, quero que você troque a cor de fundo para uma outra cor,
Ó, melhora o visual disso aqui para corresponder com a minha marca, as cores que eu uso são tal cor, tal cor, tal cor. Ou sei lá, muda um logo, coloca alguma coisa a mais ali. Então você consegue manipular conforme você quiser aí. E eu recomendo só usar uma IA um pouco melhorzinha, tipo um GPT-5 com a opção Thinking aqui, ou um Cloud 4.5, alguma coisa assim, para garantir que vai sair uma coisa funcional e melhor, uma coisa funcional mesmo, e bem feita ali, e não só um código que pode quebrar às vezes, pode parar de funcionar. Então, é algo que você pode fazer completamente com IA, igual eu fiz. Então, eu fiz tudo completamente com IA ali para gerar essa interface para a gente. E aqui, a gente tem diversas rotas que interpretam a resposta que eu estou mandando nesse site. Então, dependendo do que eu clico aqui, eu mando parâmetros diferentes e a integração entende diferente o que eu estou pedindo. Então, quando eu clico para buscar o que tem nessa conversa, a integração vai bater aqui, vai buscar no Supabase e vai retornar. Se tem essas conversas, vai mostrar para mim na tela. Quando eu estou lá no... Quando eu estou lá no meu... aqui fora do... Não estou logado, aí eu clico para fazer o login, por exemplo, ele vai me jogar para outra rota. Então, eu estou basicamente interpretando parâmetros que chegaram para mim e entendendo esses parâmetros, jogando para uma rota diferente e retornando alguma coisa diferente. Então, eu consigo fazer tanto o back-end quanto o front-end, tudo na mesma integração. Nesse caso aqui, eu poderia dividir em diversas integrações, mas eu não vi sentido nisso, preferi deixar tudo num template só. É basicamente isso que essa integração faz. Então, eu tenho todo esse caminho, todas essas rotas prontas aqui nessa integração. E eu posso explicar um pouquinho mais para vocês sobre essas rotas, tá? Então, a primeira rota aqui é basicamente a rota que me joga nessa tela aqui, que seria o... Então, essa aqui é essa rota. Então, uma vez que eu venho aqui, eu vou até clicar para ver o histórico de execuções, vocês vão ver que ele chegou nessa rota lá de cima. Então, ele está aqui e está fazendo isso, ele está me jogando para essa rota e renderizando a tela para mim. Uma vez que eu estou nessa tela, toda hora a minha integração fica conferindo se tem mensagens novas para atualizar isso aqui para você. Então, se eu abrir aqui, ó, eu ver que tem esses 16 e 19, tem dois aqui que executaram as 16 e 19. Se eu fechar e abrir aqui, vão ter mais. Então, tipo, na verdade eu tenho que estar dentro de um contato aqui. Então, uma vez que eu estou dentro do contato, eu vou ter mais. Então, aqui ele vai ficar cada tanto tempo buscando, ver se tiveram atualizações lá nessa conversa. E uma vez que tiver atualizações, ele atualiza a página e mostra tudo aqui pra gente. Então, se eu fechar e abrir aqui, ele vai ter mais execuções. Então, era o outro. Você vai ver que ele vai ficar batendo aqui direto. Então, todos aqui estão 16 e 19. Porque ele fica procurando de novo mesmo. Se você vai ver, isso aqui é uma segunda rota. Que é a rota que vai lá e lista pra gente as conversas mesmo. Então, eu vou ver lá, tem uma conversa nova, tem mensagens novas. Então, eu vou pegar as mensagens daquela conversa e ficar atualizando sempre a todo momento. Então, para que eu não precise ficar atualizando a página sempre. Então, se eu mandar um olá, vindo lá no meu WhatsApp, então eu já mandei um oi. Ele vai demorar 1, 2, 3 segundinhos e já vai bater aqui. Então, ó, chegou. Então é bem rápido, não tem um delay muito grande, não. É uma coisa que dá para usar tranquilamente ali, não atrapalha em nada a experiência de quem está atendendo. Ter esse mini delayzinho por 2, 3 segundos não vai fazer tanta diferença, acredito eu. E aí, essa é a segunda rota, né? É que lista essas mensagens e eu fico acionando ela todo o tempo para eu poder carregar mesmo as mensagens que a gente tem lá. E aqui eu tenho a minha terceira rota, que é a rota para enviar mensagem. Então essa rota é para quando eu paro o atendimento e eu mando alguma coisa na mão. Então isso aqui que eu vou mandar aqui, um oi. Tipo, eu mandei isso oi lá. Então agora a gente espera e vai ver que aqui na minha integração ela vai ativar de um jeito diferente. Posso puxar aqui o log. A gente vai ver que tem lá. E rodando a partir desse momento aqui. Né? Então ele está aqui na terceira rota. Né? Então eu mandei algumas informações diferentes. Ele foi lá, mandou nas API. Colocou no Supabase para ter esse histórico, para eu poder ter esse controle, e também atualizou na conversa do GPT. Então, aquilo que eu falei de sempre manter o GPT atualizado com tudo que está acontecendo. Então, tanto eu mandando manualmente, quanto o usuário falando com a IA, sempre vai ter tudo atualizado na thread, para o GPT não se perder em nenhum momento. Então, eu garanto essa estabilidade do GPT nesse sentido. Então, essa é a terceira rota. A quarta e a quinta rota são as rotas de pausa, tá? Então, quando eu clicar aqui para despausar, ele vai na quinta rota. Então, se eu
aqui de novo, e vai estar lá na rota 5, né? Que eu coloquei aqui, rota 4 no caso. E se eu botar para pausar de novo, vou clicar aqui em pausar, a gente for pegar lá no log, eu vou ter ele na minha quarta rota aqui. Então, são coisas... eu sei que é uma integração um pouco mais avançada, comparado ao que o pessoal realmente costuma fazer na Fikion, mas é uma integração bem útil. E aqui a parte de baixo é basicamente o que eu faço no login, tá? Vocês vão ver que esse login é algo bem simples, não é nada para tipo, ter uma segurança absurda. É para realmente o usuário perder o URL ali em cima. Tipo, às vezes ele está abrindo alguma página, alguma coisa, por exemplo, aqui no Meet, e se tiver lá alguém pega ali, por exemplo, esse URL e usa lá, vai ter acesso a todas as conversas. Então a ideia é que tem essa senha justamente para proteger o que o usuário vai poder, o que vai acontecer lá se ele vazar o link, por exemplo. Então, como que funciona isso? Eu vejo lá também os parâmetros que estão chegando na tela e eu retorno uma tela um pouco diferente, que é a tela do login, né? Então, se eu vier aqui clicar em sair, eu vou ter lá a minha tela de login. E aqui eu tenho basicamente validação de senha. Então, se eu colocar qualquer senha, tipo teste, ele vai falar para mim que credenciais são inválidas e aí eu vou ter lá ele batendo aqui. A gente pode ver como é que isso funciona. Foi lá, bateu aqui, ele viu que as credenciais são inválidas e retornou. A tela interpretou o retorno, digamos assim, e falou lá que as credenciais são inválidas. Se eu colocar a credencial certa, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês definem e escolhem, é basicamente aqui no começo, aqui, as dúvidas, a gente vai ter logo para finalizar aqui essa apresentação desse template, o Pedro vai poder tirar as dúvidas de todo mundo que tiver dúvidas, tá? Então isso aqui é para apresentar um pouquinho um template que algumas pessoas pediram pra gente, a gente viu que é interessante compartilhar também, mas daqui a pouquinho a gente vai ter as dúvidas também, beleza? E basicamente aqui é algo bem simples mesmo para definir e trocar login e senha. Então, vocês estão vendo aqui, meu usuário e senha é de mim e minha senha 123, e com isso aqui você consegue trocar e falar qual senha vai ser aceita ou não. Então, é algo que, igual eu falei, é para a pessoa, se ela perdeu o URL da Webhook, ela tem essa garantia que tem uma senhazinha ali para não expor completamente as conversas dela. E, no geral, é isso. Então, se eu colocar agora a minha senha certa e clicar em entrar, ele vai passar lá. E se a gente olhar no fluxo de integração, opa, eu tenho lá a minha senha, que deu certo agora. Então, ele vai para esse caminho de cima. Então, se a senha der errado, ele vai para o caminho de baixo. Se a senha estiver certo, ele vai para o caminho de cima e ele segue para mostrar a tela e volta na primeira rota. E basicamente isso, é uma tela completamente funcional. E aí, eu sei que a lógica parece um pouquinho complexa, às vezes eu explicando aqui, uma integração realmente é uma integração mais complicadinha de fazer. Mas como eu já vou deixar esse template completamente pronto para vocês, vou explicar um pouquinho agora como você faz para só importar ele. Então, independente ali de como ele funciona, se você não quer saber ali a lógica por trás, como que eu faço para utilizar esse template. Então, você vai lá na loja de templates, vai procurar lá visualização de conversas e mini agente para visualização e vai importar os dois templates, eles vão estar gratuitos, eu vou deixar lá disponível para todo mundo. E você vai pegar o template e ele vai estar basicamente com as conexões vazias. Então, a conexão do Supabase, a conexão do ChatGPT, das API, até preencher as conexões. Então, tem diversos vídeos no YouTube da Fikion também mostrando como fazer esse processo de preencher conexões e tudo mais, então recomendo olhar lá. Ou até mesmo no próprio aplicativo aqui tem um tutorial, pode clicar lá, dar uma olhada como funciona aqui o módulo do GPT, e aí você já vai entender mais ou menos como é que funciona a conexão. Então, em ambos os aplicativos, ambos os templates, eu deixei bem pronto para você não precisar mudar muita coisa. Então, só vai lá, coloca as conexões, que isso aqui basicamente vai funcionar. O que mais que você vai precisar, além das conexões? Na Fikion nada, mas no Supabase você precisa seguir a mesma lógica de tabelas aqui. Se você não quiser adaptar nada, claro. Então, claro, você pode entrar lá, entender a lógica e adaptar um pouquinho para o que você achar melhor. Mas no caminho fácil, digamos assim, o que seria necessário? Você criar tabelas com o mesmo nome. Então, para criar uma tabela, eu posso clicar aqui em New Table, no Supabase, colocar o nome da tabela, por exemplo, a Messages, que é a tabela que eu estou lá.
e colocar quais colunas eu tenho aqui. Então eu consigo ir adicionando aqui as colunas, colocar o nome dela e colocar o tipo da coluna aqui. Então tudo eu consigo fazer pela interface sem nada de muito robusto para fazer. É bem simples, às vezes, o processo de criar as tabelas. E para vocês criarem isso, eu vou mostrar aqui como estão as minhas tabelas. Então tem a tabela Messages, que tem esse nome aqui, e ela tem esses campos, então ID, CreateJet, Number, etc., com esses tipos, tá? Então o int8 e os dois primeiros, o ID e o CreateJet, já são campos que padrões do Firebase quando você cria uma tabela. Então, eu já deixa meio padrão ali. E o resto ali eu coloquei true como tag text e salvei e criei minha tabela. Tá, uma vez que eu fiz isso, a minha tabela está pronta e está configurada para utilizar na integração. E são duas tabelas, então também vou ter que ter a tabela Conversations, e essa tabela ela está com os seguintes campos aqui. Então, caso você esteja configurando aqui, ó, esse aqui é o único que não está aparecendo inteiro. Deixa eu copiar e colar ele aqui só para vocês poderem ver. Então, vou colocar no navegador. Então, last message underline time. Esse é o nome esse outro campo que não está aparecendo inteiro. Mas os outros acho que vocês conseguem ver bem certinho aqui qual que é o nome do campo e qual que é o tipo dele. Então aqui ele tem uns tipos um pouquinho diferentes. Então tem boolean, tem text e uma coisa bem importante aqui nessa tabela em específico. Quando você criar ela, vai vir por padrão o ID como primário e o number não vai estar como primário. Então o que você vai fazer é desmarca essa opção do primário aqui no ID e deixa o number como primário. Tá? O number tem que ser o primário e aí você consegue realmente fazer algumas operações que eu deixei prontas na Fikion considerando que o number é primário. Então isso é essencial para isso funcionar bem. Se você não configurar isso, a tua integração não vai funcionar muito bem. Tá? Do Supabase é basicamente isso. E só tem uma coisa que é importante, e você pode ter problemas às vezes quando você for testar essa integração e dela não funcionar por conta disso. Uma coisa que está testando ali, eu já cheguei a ter esse problema, que é o RLS que o Supabase fornece. Então você consegue configurar políticas de segurança e de acesso a cada uma das colunas do seu banco e tudo mais. E você consegue setar algumas permissões e tudo mais. Se você tiver com esse RLS só ativo e sem nada configurado, quando você for fazer o aplicativo rodar, o teu banco tipo, ele não vai retornar nada. Ele vai retornar um negócio vazio e você não vai conseguir usar direito na integração. Então eu recomendo pesquisar e configurar políticas de segurança que você quer colocar lá na sua integração ou só desabilitar, igual eu fiz aqui. Eu decidi desabilitado porque é uma coisa mais simples ali, é o jeito mais fácil talvez de deixar isso aí rodando. Mas você pode ir lá, habilitar, ir lá e setar, por exemplo, o RLS. Então eu consigo clicar lá em View Policies e procurar, deixa eu ver onde fiz bem certinho. Ó, posso vir em Add RLS Policies, criar uma polícia aqui e fazer tudo funcionar. Ou eu posso só desabilitar. Então, se o de vocês estiver tudo bem certinho, tipo, igual ele vem, né? Ele vem com isso habilitado, você vai ver lá que você vai vir nas suas tabelas, vai vir aqui na tabela que você está, ela não vai estar com esse unrestricted aqui, ela vai estar sem nada vermelho. Você vem aqui em cima, em adicionar RLS policy, e você vem e dá um disable RLS, e confirma. A partir disso já vai funcionar na Fikion para você poder fazer todo o login. Acredito eu que não impacte muito na segurança porque já está usando os seus tokens e tudo mais, então acaba que fica protegido mesmo assim, mas o ideal ali é poder criar uma camada mais de segurança, né? Então vocês podem configurar também se acharem que é necessário. Só indico ali que se não estiver bem configurado não vai funcionar a integração porque ele bloqueia o acesso se não estiver bem configurado. E basicamente isso. Então, configurar conexões, configurar os Supabase no modelo certo, você consegue fazer com que tudo isso funcione. E adaptações eu deixo para vocês, tá? Então, se quiserem adaptar, testar e mudar um pouquinho nesse tipo de visualização, fica aberto mesmo para cada pessoa entender ali o que é interessante para o seu caso de uso. Uma coisa que eu cheguei a mostrar aqui para vocês é como que eu faço para alterar isso aqui. Então, tipo, digamos que, sei lá, eu não gostei, eu quero um padrão mais claro. Então, ó, tem um HTML, que está bom, está funcionando, mas preciso alterar de cor, tá? No modo escuro. Siga o mesmo padrão de design, mas com cores mais claras, sem alterar nada além das cores. E aí eu colo aqui o código e dou Enter. E aí, eu só recomendo usar
o thinking, tá? O thinking aqui do GPT. Então, deixa eu só parar. Eu deixei instant. Ele é mais rápido, mas ele não é tão bom. Aqui ele vai. Aqui ele vai fazer melhor. Tá? Ele tem um tempinho pensando e decidindo como ele vai fazer isso. E organiza melhor os pensamentos ali. E aí ele retorna pra gente um código mais bem estruturado ali. Então só, ele demora um pouquinho, né? Ainda mais porque o código é grande, então até ele começar a gerar tudo, vai um tempinho, a gente pode deixar ele completando ali e comentar um pouquinho sobre como funciona também aqui. Algumas coisas, a gente tem aqui a data, né? Então, tipo, você consegue ver bem a data que aconteceu e tudo mais. Tem o preview da mensagem aqui na esquerda, tem o horário da última mensagem. Então tem bastante coisa bem legal que funciona bem aqui nessa tela. Tem, claro, o logout e login. Então consigo lá voltar. Acho que era de mim, né? Minha senha. 1, 2, 3. E a customização, principalmente da parte visual, fica bem a critério de vocês. Então, se você quiser customizar um pouquinho ali a parte visual, joga um GPT, pede para trocar as coisas e vai testando. Às vezes para de funcionar, você vai pedindo para o GPT, arrumando para você e fala o que aconteceu. Só uma coisa, caso seja necessário mudar muita coisa da lógica, por exemplo, eu quero que funcione alguma coisa diferente, eu recomendo você tentar entender um pouquinho melhor a integração, como que ela e como que a Ficam permite fazer isso. Então dá uma olhada aqui na integração, dá uma olhada é, em como estão as rotas, em como que está a lógica disso. Eu recomendo estudar mesmo, pegar o template, dar uma olhadinha em tudo e ver mesmo como ele funciona, que aí você consegue entender essa lógica e aplicar algumas alterações mais complexas, talvez, nessa integração, porque você precisa. Então, talvez colocar um botão a mais para alguma coisa faltou, talvez, para você. Você consegue fazer isso sem problema nenhum, só que tem que entender bem a lógica para garantir que você vai conseguir orientar bem o GPT a como fazer isso, que não é algo tão simples dele acertar, digamos assim. Não é só dar um prompt para a lógica, no caso. Caso sejam alterações visuais, é igual eu falei, você fala o que você quer aqui e ele provavelmente vai acertar. Então, eu só vou esperar ele terminar aqui de gerar para a gente, e aí eu já colo lá na integração, salve, a gente vê como é que fica esse tipo de alteração. Quando terminou, eu venho aqui, venho lá na visualização, abro esse HTML e eu salvo aqui em cima. E agora eu venho nas conversas e autorizo a página. Então, vou lá, chavinha de mim e a senha. Dá um enter e agora ele ficou tudo branco, seguindo ainda o padrão de cores e funcionando tudo conforme estava funcionando anteriormente. Então foi um prompt que eu dei no GPT, eu mudei todas as cores que tinham aqui quase. Então ficou bem mais claro. Eu não gosto assim, eu prefiro digitar antes, o meu olho agradece, né? Para não no longo prazo aí. Mas, igual eu falei, eu dei uma orientação para ele deixar mais claro. Você pode escolher a cor específica, você pode pedir coisas a mais, sabe? Botar uma imagem de fundo aqui, trocar a logo aqui em cima, trocar algum texto, trocar algum botão. Então, isso aqui é uma customização. Esse tipo de customização que é visual é muito simples de se fazer lá no GPT. É só dar um prompt mesmo para ele e deixar que o GPT resolve para você essa parte da customização dessa integração, tá? E meio que é isso. Então, logo eu disponibilizo lá no Marketplace de templates da Ficam, esse template aqui da visualização e do Minagente, já preparado para essa visualização. Vocês podem procurar lá. Procura pelo meu nome, que acho que é o único template que eu tenho por lá, Guilherme Pinheiro. E aí vocês conseguem pegar lá, vai ser gratuito o template, deixar para vocês usarem, beleza? E